Esse do Rio de Janeiro, quando a gente tava voltando pra cá, que deu uma turbulência, e foram pequenas turbulências de moderada pra forte em coisas de segundos. Ficava ali uns 10 segundos mexendo, parava. Numa dessas, uma mulher gritou, socorro! Aí todo mundo já começou a ficar desesperado. Aí eu pensei comigo, socorro pra quem, né? Que ela tá gritando socorro. Mas tudo bem, o avião voltou pro Rio de Janeiro. Por volta de umas 40 pessoas desembarcou do avião. Que comandam os equipamentos, os pilotos, a equipe de piloto, copiloto, engenheiro de voo e tal. Mas pensando no comportamento das pessoas, a gente tem visto muito mais agora as pessoas, primeiro, de cara cheia fazendo bobagem. Outro dia eu vi que tinha uma mulher que tirou roupa dentro do avião, né? Aí a pessoa que se levanta entra em pânico, quer abrir a porta do avião. Aí outro que quer bater lá na porta para entrar na cabine do piloto. A gente não via há alguns anos. A gente não via tantos relatos de comportamento completamente surpreendente. Vamos chamar de surpreendente, né? Para não usar outro adjetivo. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, realmente. Um pouco também se deve por hoje tudo virar mídia, tudo ser publicado. Então muitos incidentes desses aconteciam, mas não era tão publicado. Só um parênteses que eu vou dar aqui, como se fala de choque com pássaros, né? Desde que aconteceu o acidente em dezembro do ano passado lá com a Jeju Air na Coreia do Sul, que um dos fatores foi o choque com pássaros, toda a mídia começou a bater muito em cima do choque com pássaros, como se estivesse acontecendo só agora. E não é. Choque com pássaros é um problema na aviação que já acontece desde que a aviação é aviação, esse mesmo. Mas é muito mais reportado hoje em dia. Agora, falando dos passageiros, acho que tem um pouco isso, né? Tudo vira notícia, não só notícia na mídia, mas notícia nas redes sociais, todo mundo publica isso. E, de fato, eu acho que as pessoas estão enlouquecendo com o tempo, né? Porque teve cara que tentou abrir a porta do avião em pleno voo, não uma vez só nos últimos tempos, mas várias vezes. O cara que abre a saída de emergência com o avião ainda no chão e vai dar uma volta em cima da asa do avião. E isso é crime. Qualquer coisa que atenta contra a segurança de voo é crime. O cara vai preso. Teve um em Los Angeles... E é crime federal, É né? crime federal, sim. E teve um em Los Angeles que ele saiu correndo, acho que pelado, atrás do avião, no aeroporto de Los Angeles. No pátio do avião, do aeroporto. É uma loucura. Né? Então tem acontecido. Agora a gente tem que fazer uma análise de comportamento humano. De vez em quando alguém conta de um... Isso aí, vou chamar de religioso para não falar bobagem sobre, não me interessa que religião é, mas o cara vem pregando, né? Sim. Em altos brados o voo inteiro. Aham. Eu não sei se isso é pior ou se é pior. Uma vez eu viajei com um cara que contava piada. Tava num grupo, depois de 2 horas ouvindo piada, uma atrás da outra, ninguém mais ria, e o cara continuava contando piada, até que ele se cansou. Mas demorou para ele descansar, viu? Acho que foi uma válvula de escape para ele, né? Rapaz, encarar o voo. Que coisa... Esse do Rio de Janeiro, quando a gente tava voltando para cá, que deu uma turbulência, e foram pequenas turbulências de moderada para forte em coisas de segundos. Ficava ali uns 10 segundos mexendo, parava. Numa dessas, uma mulher gritou, socorro! Aí todo mundo já começou a ficar desesperado. Aí eu pensei comigo, socorro pra quem, né? Que ela tá gritando socorro. Mas tudo bem, o avião voltou pro Rio de Janeiro. Por volta de umas 40 pessoas desembarcou do avião. E a comissária falou, olha, a companhia vai dar toda a assistência quando o voo terminar. O voo não terminou, a gente vai voltar para Congonhas. A gente só está fazendo uma parada técnica para abastecimento e voltaremos para Congonhas. Quem desembarcar aqui é por si. Umas 40 pessoas foram embora de medo de continuar naquele voo. Olha só. E isso é um problema, porque quando a pessoa desembarca, a bagagem tem que desembarcar junto. Então causa um tumulto na logística ali grande. E a tripulação tem todo o poder sobre decisões e atitudes a tomar em relação aos passageiros. Eu me refiro, por exemplo, teve um caso recente da atriz e humorista Ingrid Guimarães, que foi ameaçada de ser retirada e presa de um voo da American Airlines que estava decolando de Nova York com destino ao Rio de Janeiro, porque a tripulação considerou que ela devia ceder o lugar dela para outro passageiro. Sim. E ela não queria ceder, até que alguém falou, você poderá ser presa por causa disso. Sim. A tripulação tem todo o poder em termos de decisão sobre o voo e comportamento dos passageiros? Sim. O comandante do avião, ele é a última palavra em qualquer coisa que acontece dentro do avião.
se o comandante estiver transportando o presidente, o chefe de Estado, quem for de um determinado país, a palavra final é do comandante. Depois que pousar o avião, se quiserem punir o comandante, né, aí é uma questão jurídica que eu desconheço o pós. Mas dentro do avião, quem manda no voo é o comandante. Então, numa situação como essa da Ingrid Guimarães, pelo que ela reportou, teve um assento quebrado na classe executiva, e aí aquele passageiro teria que tomar o lugar dela, ela foi escolhida ali, e ela teria que ir para a classe econômica. Numa situação como essa, a companhia aérea vai reembolsar ou dar um bônus, dar um valor ali, que de fato aconteceu, ela mesma falou isso no vídeo dela. Que foram $300. Acho que foram $300. Para ela usar num outro voo da American Airlines. Exatamente, mas a companhia aérea, ela tem sim a soberania de determinar o que precisar em nome da segurança de voo. Então, se isso foi uma questão de segurança de voo ou não, aí claro que tem que ser averiguado depois e tal. Mas naquela situação, isso pode acontecer. Um exemplo que isso acontece é quando um voo está mais vazio e você precisa fazer um remanejo de passageiros ali dentro por conta de peso e balanceamento do avião. Então, por exemplo, você e todo o seu time de futebol comprou as últimas poltronas do avião. E aí só tem vocês dentro do avião e tá todo mundo lá atrás. Vocês vão ser obrigados a mudar de lugar, querendo ou não, porque é uma questão de segurança. Isso vai impactar diretamente o peso e balanceamento do avião. O avião ele funciona como uma gangorra, como se ele tivesse um eixo no meio onde estão as asas e ele, né, é uma gangorra. Se você colocar muito peso atrás, o avião não vai funcionar. Então você tem que distribuir esse peso. Então, por questão de segurança, o comissário ele pode solicitar ou até exigir que o passageiro mude de lugar. E se o passageiro bater de frente, falar que não quero, não vou, ele vai ser preso. Ele vai ser retirado do avião. Isso acontece. Ele fala, mas eu lutei tanto pela minha janelinha. Ai, a tal da janela. Ai, a minha janelinha. A janelinha outro dia deu uma briga. É, uma briga também boa. Com a outra moça lá. Pois ficou famosa com a história. Por causa da história da janelinha. Que coisa maluca, né, cara? Demais. É muito maluco. As pessoas deixa eu acho que as lá. pessoas estão enlouquecendo. Então, o Fernando, na maior parte dos acidentes, depois de terminada a investigação, as conclusões, de maneira geral, na maior parte dos casos, levam para questões que envolvem falha mecânica ou falha de decisão, chamada falha humana. Fatores humanos. Fatores humanos. Sim. A gente sabe que sempre que tem uma conjugação de fatores. Sim. Tem sempre muita coisa envolvida ao mesmo tempo. Exatamente. Mas muitas vezes tem alguma coisa que detona todo o resto. E aí, da maior parte das vezes, são questões mecânicas ou questões humanas. Grande parte dos acidentes, em torno de 45% dos acidentes aéreos nos últimos 10 anos, aconteceu por fatores humanos, né? Aí você tem fatores humanos, tem fatores operacionais, tem uma série de coisas que envolvem isso daí. Quando a gente fala de falha mecânica, tem que ver também se não é um fator humano, um fator humano atrás daquilo. Porque se é uma falha de manutenção, também entra como um fator humano aquela situação. Então, de fato, a maior parte dos acidentes aéreos acontece por decisão humana em algum momento. Como você falou, um acidente aéreo não acontece por conta de um problema só. É o que a gente chama de fatores contribuintes. Então, são várias coisas que vão se alinhando, vários fatores que vão se alinhando até resultar num acidente. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente no Galeão. Aquele avião que atropelou a caminhonete lá na pista de Galeão. O avião que atropelou a caminhonete. Que foi um tremendo... Esse aí Isso aí é de Ubatuba. Esse aí é de Ubatuba. Que eu tava lá no dia, eu cheguei depois. No dia seguinte eu fui ver ali o local. Aquele que atropelou a caminhonete, tiveram vários fatores contribuintes se somando, que ainda está em investigação para entender por que aquilo é um absurdo. Uma caminhonete está na mesma pista do avião e o avião decolar onde tem a caminhonete, né? Então tem uma investigação ocorrendo pelo CENIPA para entender o que levou aquilo. Mas esses fatores eles foram se alinhando até o momento que o avião bateu na caminhonete. A tripulação, muito ligeira ali, abortou o pouso. A pista do aeroporto de Galeão era comprida, né? Eu acho que a pista era de 10 km, né? De 4 km, né? A cabeceira 110, se eu não me engano. Que é de 4 km. Então tinha tempo de sobra para o avião parar. Então você quebrou
a corrente ali. Você não terminou os fatores contribuintes para resultar num acidente. Agora, como a gente fala dos e se's quando tem um acidente, e se não tivesse feito isso? E se tivesse feito aquilo, né? Não resultaria no acidente. Então vamos nos e se's ao contrário. E se não fosse Galeão? E se fosse Santos Dumont? O avião teria varado a pista. E se não fosse um avião como o Boeing 737 MAX da Gol, tivesse sido um jato executivo, teria dado de frente com a caminhonete? Provavelmente teria sido uma tragédia muito maior. Então você vê que alguns fatores foram se alinhando, mas teve uma quebra ali, ninguém morreu, teve danos materiais, a caminhonete virou uma panqueca ali, né, pelo tamanho do impacto que aconteceu, não tinha ninguém dentro da caminhonete, ok, mas tem que ser investigado para que isso não aconteça novamente, né? Agora, quando a gente fala em acidentes de maneira geral, dificilmente você tem um problema da máquina. Você normalmente acaba tendo um problema operacional, que é a maioria segundo as estatísticas.